A paz do Senhor, pessoal. Tô passando aqui rapidinho para a gente continuar a nossa conversa sobre o livro As Epístolas da Prisão. É esse livro que a gente está conversando, né? E na resenha anterior, número 2, a gente conversou a respeito dos motivos que nós temos no presente tempo de louvar ao Senhor, de engrandecer o Senhor, que Paulo destacou a partir de Efésios. Também conversamos que o motivo que impulsionou as orações de Paulo foi a compaixão pelos irmãos, e quando automaticamente nós estamos ligados ao Espírito Santo de Deus, a Cristo, automaticamente a gente se liga às causas da igreja, aos nossos irmãos, ao corpo de Cristo, né? E Paulo, ele sabia que a oração dele tinha um resultado. Paulo entendia que a oração dele era eficaz para o trabalho, mesmo ele estando em prisão. E essa reflexão fica sobre o nosso tempo, que em qualquer circunstância, o poder da oração pode mover todas as coisas, e Paulo entendia. Nesse tempo nós precisamos, assim como Paulo, compreender também. Continuando sobre as súplicas e sobre esses pontos que nós estamos conversando sobre Efésios, Paulo então vai pedir que o Senhor derrame sobre os irmãos o espírito de sabedoria e revelação. Mas afinal de contas, de acordo com o livro que eu estou lendo, o que seria o espírito de sabedoria? Bom, a sabedoria a gente consegue enxergar lá no Antigo Testamento, né? Provérbios, Eclesiastes, entre muitos outros, que são livros da sabedoria, né? E são livros que nos mostram como nós devemos gastar o nosso dinheiro, dentro de um casamento, como se relacionar. A Bíblia está recheada de aconselhamentos sábios, né? Que nos faz olhar e refletir a nossa vida. E o Antigo Testamento, ele vem pontuando essa sabedoria, né? Só que quando a gente se depara no Novo Testamento, em 1 Coríntios 1, versículo 22 e 24, nós vamos ter uma outra perspectiva a respeito de sabedoria. Aqui vai dizer que tanto os judeus quanto os gentios, eles querem alcançar a sabedoria. No caso aqui, sabedoria filosófica, científica, enfim, todos os tipos de sabedoria que habita neste mundo. Só que Paulo entende que a sabedoria, ela é muito além disso, porque em 1 Coríntios 2, versículo 2, ele vai dizer que ele decidiu nada saber entre vós, mas a respeito de Cristo, né? E a este Jesus crucificado. E aqui está um primeiro exemplo para a gente na igreja atual. Muitas das vezes a gente quer saber de muita sabedoria, né? E só que essa sabedoria é deste tempo. É a sabedoria filosófica, é a sabedoria que vai ficar por aqui. Não é a sabedoria que nos move para um outro patamar dentro da eternidade, dentro desse se assentar nos lugares celestiais, dentro desse pensamento celestial. Não, são pensamentos terrenos, né? São pensamentos que não implicam na nossa salvação e numa mudança de dentro para fora, né? E Paulo vai dizer que aqui a sabedoria para ele é o que ele escolheu, nada saber entre vós, mas sobre Cristo. E aqui está um caminho para a nossa igreja. Se nós fundamentássemos a nossa sabedoria por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, por um Cristo crucificado, porque a cruz significa a sabedoria, né? E não a perdição e não o fim, nós nos tornaríamos uma igreja, né? Por isso, Paulo está aqui aconselhando a igreja de Corinto e cita isso daqui também. Nós seríamos uma igreja, de repente, não tão cheia, mas com qualidade. Porque o que acontece? Nós temos uma igreja hoje muito inchada e de pouca qualidade, de muita sabedoria deste tempo, mas pouca sabedoria a respeito da palavra de Cristo e a esse Jesus crucificado. E é isso que aqui nesse livro vem tratando. E também em Coríntios, capítulo 7, versículo 3, também vai nos ensinar aqui sobre a revelação sobre todas as coisas, e não a revelação deste mundo que aos poucos está desaparecendo, mas a revelação que excede a esse tempo que nós estamos aqui e a este momento. E Paulo está clamando para que os irmãos também tenham esse espírito de revelação. E o que seria isso? O entendimento que vai além do que nós estamos aqui vivendo. É uma ótica de fé. Você fala para você, olha, hoje você precisa fazer um investimento. Cristo está te aconselhando a fazer um investimento sobre as coisas do reino, sobre as coisas celestiais. Você fala assim, opa,
Como que eu vou fazer esse investimento? Ao contrário do que a gente faria aqui normalmente, indo lá, assinando um termo, fazendo um contrato, aplicando alguma coisa material, aqui é totalmente ao contrário essa revelação. A revelação é você entender que nós estamos neste tempo, mas isso é passageiro, né? E tudo que eu preciso fazer nessa terra, eu preciso ser dirigida pelo Espírito a fazer. Porque tudo que eu faço aqui está automaticamente fazendo um investimento nas coisas dos céus, nas coisas do reino, naquilo que Deus requer. Isso vai investir para minha conta bancária celestial, vamos dizer assim, né? Então, os investimentos que eu faço nessa terra, ela vai estar ligada também aos céus, né? Uma coisa está ligada à outra e a palavra nos esclarece isso também. Mas como que a gente consegue entender isso se a gente não tiver esse espírito de revelação, né? E a revelação aqui não é essa revelação em profecia, né? É uma revelação pela própria palavra de Deus, né? É uma revelação em que Cristo dirige os nossos passos para ter certas atitudes, né? Que somente com a ótica da fé a gente vai conseguir executar, né? Não tem nada que explique humanamente, é com os olhos da fé. E é isso que Paulo também está clamando aqui, para que os irmãos tenham esse olhar não apenas no que está sendo visto, mas para além do que é visto. E a importância que Paulo entendia acerca desse espírito de sabedoria e revelação é porque deságua justamente no pleno conhecimento de Cristo. Para que nós possamos conhecer a Cristo, precisamos clamar pelo espírito de sabedoria e revelação, para que isso nos leve ao pleno conhecimento de quem nós servimos, que no caso é Cristo Jesus. E no versículo 18, ele retrata um ponto muito legal aqui também, que é acerca do "mas antes iluminará os olhos do vosso coração". E aí, o coração aqui tem olho. Por quê? Ele quer insinuar, Paulo nesse momento insinua o quê? O milagre de quem era cego e agora consegue enxergar. Todos nós um dia fomos cegos. Todos nós um dia tivemos esse tipo de deficiência. Mas através do espírito de sabedoria e revelação, nos dirigiu ao conhecimento de Cristo para entender a palavra dele, para entender com os olhos da fé os investimentos que nós precisamos fazer acerca de Cristo. Isso nos fez chegar ao pleno conhecimento. E é isso que Paulo aqui está dizendo. E esse pleno conhecimento, esse pleno entendimento das coisas de Cristo, o autor vai destacar aqui 3 pontos neste livro que eu estou lendo. O entendimento, que é uma compreensão e uma esperança do que nós vivemos aqui, do nosso propósito aqui na Terra, né? E o que nós estamos construindo para a herança que nos aguarda nos céus. O segundo ponto é: agora os nossos olhos estão abertos pelo poder de Cristo e a iluminação. Coisas que antes a gente não conseguia reparar, que a gente fazia, que era mal, que era pecado, hoje a gente consegue. Hoje a gente consegue analisar onde nós estamos errando e a vida depravada que antes nós vivíamos, né? Agora o coração, ele consegue ver a verdadeira glória de Deus, né? E de que forma? Quando a gente olha para o sol, e aqui ele vai dar esse exemplo, a gente geralmente, depois você tenta olhar para um outro lugar, você está praticamente ceguinho, né? E aqui, nesse segundo ponto, quando ele fala que agora os nossos olhos foram milagrosamente abertos, não é ver Deus de uma maneira ofuscada, como a gente olha para o sol e a gente depois não consegue olhar para o outro lado. Não, agora a gente consegue olhar a glória de Deus sendo manifesta sobre todas as coisas que nos cercam, porque nossos olhos foram abertos e agora a gente consegue ver a glória de Deus. E a terceira coisa que vem com a iluminação dos nossos olhos, né, e o pleno entendimento, é o que ele diz aqui, ó. A suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo,
ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Versículo 19 e versículo 20. E Paulo ele faz sinônimo de aqui de força, da palavra, da palavra poder. E o que é isso? Essa é a energia que vai mover as barreiras que nos cercam. Se nós atingimos a sabedoria, a revelação, isso resulta no entendimento. E esse entendimento, ele vai abrir os nossos olhos acerca do que nós vivíamos e agora nós estamos vivendo. E isso automaticamente vai gerar em nós o quê? Poder. Poder para vencer as barreiras. Poder para ultrapassar aquilo que nos cerca. A força do pecado que nos cerca. E isso aqui é impossível. Você conquistar o espírito de revelação e não de sabedoria. E você conquistar poder sem a sabedoria. Não, aqui as três coisas estão caminhando junto. A sabedoria, a revelação, o poder. Bom, pessoal, foi essa minha terceira resenha. Acho que estourei um pouquinho o tempo, mas me relevem aí. Espero que vocês tenham curtido essa terceira resenha. E orem para que eu continue lendo aí esse livro, para que Deus continue dando entendimento, né? Visto que é sobre as epístolas e é um pouquinho complicado, né, de entender, mas para que Deus nos dê graça e iluminação no nosso entendimento. Deus abençoe e tchau, tchau.